Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. É com grande alegria que nós vamos começando aqui mais um Plantão do Evangelho no Lar e vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós pedimos essa licença amiga para juntos estudarmos essa obra necessária, o Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe, noite de segunda-feira, quem é que está com a gente? Celina Sobral, só que hoje não. Hoje tem o nosso querido amigo e irmão Adilson Ferreira. Boa noite, Adilson. Como é que tá, querido? Boa noite, André. Alegria estar com você. Alegria estar com todos aqueles que estão nos acompanhando. E falar de Jesus sempre é muito bom, porque falar de Jesus nos leva a viver Jesus, a buscar um Jesus atual, buscar a filosofia do Mestre. Então, falar de Jesus é tudo de bom. Pois é. Falar de Jesus é saúde, né? Saúde psíquica, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, toda a ordem de saúde. Mesmo que às vezes a gente está bem machucadinho, né? Não, mas eu não tenho condições de sarar agora. Você pode não sarar agora, né? Mas falando de Jesus, você vai sarar. Uma hora você sara, não tem jeito. Ainda que é uma coisa, é um dos grandes, um amigo querido, que certamente você já deve ter ouvido falar, Dr. Décio Iandoli, né? Médico da Associação Médico Espírita. Muitos anos atrás eu ouvi ele dizer isso, né? A ciência espírita, ela vem revolucionar o paradigma de doença. Ela vem trazer que doença nunca é uma falência biológica, nunca é algo, a finitude de algo, né? Não, que a doença é um processo de cura, que esse é o grande paradigma que a ciência espírita trará um dia, e a gente sabe, por estudar a doutrina, que assim é que é mesmo, né, Adilson? Com certeza, André. Muito bem. Então vamos lá. Olha, hoje o nosso evangelho vamos falar de motivos de resignação. Nós estávamos aqui, eu e o Adilson, querido, estávamos conversando um pouquinho antes do programa começar, sobre os desafios que nós temos atravessado nesses tempos tão estranhos, no mínimo estranho, no mínimo diferente. Até brinquei com o Adilson, falei, Adilson, de monotonia nós não vamos poder reclamar, né? Pegamos uma Covid-19 aí, passamos um bom tempo aprendendo bastante com ela, né? E agora, esta guerra na Europa, enfim. Então, o tema é atualíssimo, né, Adilson? Motivos de resignação, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos que sempre perceber, entender, buscar que para crescer você tem que construir, você tem que buscar o melhor. Exige esforço, exige perseverança, luta, e muitas vezes o construir também, no meio da caminhada, tem o desabar. Daqui a pouco desaba um pouquinho do que você construiu, mas, na verdade, você aprendeu a construir, e construir cada vez mais. E nesse episódio, ou nesses episódios que estamos passando ultimamente, como saímos vitoriosos, por exemplo, no caso da pandemia, a união das pessoas, a busca, a tolerância, a aproximação, só saímos ganhando, André. Pois é, foi assim com a pandemia, o que dissemos, né? Começamos a falar aqui sobre essa questão da cura, né? A cura se dá sempre, em todos os ambientes, inclusive nesse ambiente que nós estamos vivendo, que é um ambiente extremamente belicoso, né? Que é o da guerra voltando à Europa, é sinal de que tinha doença e a doença precisa ser curada, né? E a doença muitas vezes recebe um remédio amargo, às vezes piora um tiquinho, às vezes o paciente. É normal isso em medicina, né, Adilson? Às vezes até o médico fala, olha, vai piorar um pouquinho, depois melhora, né? Então, assim, é mais gostoso a gente pensar dessa forma. Mas, de qualquer forma, meus irmãos queridos, hoje estudando aqui o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 12, é o estudo que nós faremos daqui a pouco, mas você sabe que para esse programa funcionar, nós precisamos da prece para poder fazer aquela conexão gostosa com os nossos irmãos da espiritualidade. Vamos pedindo para o nosso querido Adilson fazer por nós a prece inicial e nós o acompanhamos mentalmente. Vamos lá, vamos lá.
Então, pedimos que todos fechem os olhos e trazendo à nossa frente a figura sempre serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Ele, que nos deixou há 2000 anos atrás uma mensagem maravilhosa, mas que não parou por aí, continua nos deixando a cada novo instante. Eu consigo ver Jesus nos deixando ensinamentos, a cada livro que leio, a cada amigo que eu reconheço, a cada abraço que recebo, mas também consigo perceber a presença de Jesus a cada dificuldade que surge na minha frente, motivadora para uma modificação. Então, agradecemos a Jesus e que Ele esteja conosco, amparando a terra, presente nos locais mais sofridos, como hoje a Ucrânia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus queridos irmãos, hoje então nós vamos estudar aqui Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o livro em mãos não tem, espírito.org.br, você vai achar uma versão em PDF, que é inclusive a versão que nós utilizamos nesse programa. E aí a gente sempre pede para você participar, fazendo suas críticas, elogios, sugestões, né, ou trazendo alguma consideração ou pergunta sobre o tema de estudo da noite, né? Motivos para questões acerca da aflição, né, não nos faltam aqui nesse planeta que estamos aprendendo, onde estamos vivendo e crescendo aqui. E aí a gente pede para você ligar no 0800 979 5011, 0800 979 5011, a nossa querida irmã, eu acho que é a Margarete ou a Vera que está lá? Dá um toque aqui para mim, por favor. Bom, qualquer uma das duas, são duas queridas, você vai ser muito bem atendido e vai poder registrar sua participação e que chegará aqui para o Adilson e para mim. Ou 11 2457 5011, 11 2457 5011. Se você quiser enviar a sua participação pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827, né? Se estiver nos acompanhando no YouTube, por favor, curtir, comentar e compartilhar. A mesma coisa se você estiver nos acompanhando no facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Agora sim, vamos lá. Item 12 do capítulo 5º. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Adilson, eu vou dar uma parada aqui e eu gostaria de te ouvir acerca desse trecho específico, né? Mas enquanto eu o li aqui, eu fiz já um paralelo entre duas situações, né? E eu gostaria, inclusive, que você falasse sobre elas. Sobre o enfoque direto desta fala, deste momento do Cristo, desse que é o maior sermão da história humana de todos os tempos, né? Ele é altamente motivador, né? Apresentando, olha, está tudo, entre outras, de uma forma bastante sucinta, o que ele está querendo dizer aqui, ó, está tudo certo. Está tudo certo, fique em paz, faz o teu, que lá na frente a coisa dá certo, né? Ok. Muitos de nós acreditamos, lá na frente no mundo espiritual, né? Alguns até fazem um link, afinal de contas, Jesus vem e fala assim, meu reino não é deste mundo, então aqui há uma promessa do mundo espiritual. Mas a gente pode fazer um paralelo disso com quem está no sofrimento nesse momento da Terra, inclusive trazendo para o assunto em questão, que é o assunto guerra, ou seja, os ucranianos, nossos irmãos ucranianos, que ali se encontram defendendo o território, eles podem se valer de um capítulo como esse, né, de um trecho como esse? André, a rigor a gente deveria voltar um pouquinho no tempo. Realmente, o sermão da bem-aventurança é um sermão que nos impulsiona, que nos leva para frente, motivador, como você falou. Só que, voltando um pouquinho no tempo, vamos ver o contexto no qual ele aconteceu. Há 2000 anos atrás, e foi logo no comecinho da caminhada messiânica de Jesus, que levou 3 anos, enquanto ele ainda estava começando a caminhada na região da Galileia. E ele faz o Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, é a mesma coisa.
Só que naquela época, dentro do contexto, o povo judeu ali pressionado pelos romanos, sugado pelos romanos, que roubavam o seu suor, o seu esforço, a dignidade daquele povo, Jesus fazer um sermão dizendo: bem-aventurado você que sofre, ou seja, feliz porque você está sofrendo. Seria um pouquinho complicado aquele povo entender naquele momento, sem sombra de dúvida. Os estudiosos, dentre eles eu incluo o nosso querido professor Severino Celestino, nos afirma que há um erro de tradução, que não seria exatamente bem-aventuranças, que seria avante, força, sigam, ou seja, totalmente motivador. Porque aquele povo não conseguiria exatamente compreender, naquele instante, o porquê da dor. Então, se a tradução foi feita, tudo indica, de uma forma um pouquinho equivocada, bem-aventurança, ela hoje, para nós espíritas, ela está perfeitamente adequada. Por quê? Porque eu me reporto ao passado, quando eu cometi equívocos, e que hoje estou saudando esse compromisso e saindo melhor. Ou seja, sou feliz, bem-aventurado. Então, é um pouquinho difícil, quando, mesmo tendo a ideia de uma vida futura, saber que as dificuldades pelas quais passamos, e está aí os nossos ucranianos, nossos irmãos ucranianos, passando por uma dificuldade. Mesmo tendo essa visão de outra vida, às vezes é um pouquinho difícil entender o porquê de tanto sofrimento. Nós sabemos que aqueles que não comungam do mesmo entendimento nosso na doutrina espírita, mesmo tendo visão de outra existência, quando se reporta um sofrimento, diz que é por mérito. Então, de qualquer forma, vindo de Jesus, é sempre motivador. E quanto mais buscarmos o entendimento, aí é motivação total. A necessidade, aliás, é exatamente isso que nós fazemos todas as vezes que nós abrimos o Evangelho, né? Buscar esse entendimento e ir ao encontro daquilo que nos traz João, né? Conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Interessante quando você falava, né? Voltando à questão, acho que é importante, acho que esse é um momento onde muita gente está muito preocupado com essa questão, então acho que é algo, essa é uma das funções do Espiritismo, é trazer o consolo, né? Então, se isso está tomando a proporção que está tomando, e muita gente assustada, né, em função, eu acho que é muito enriquecedor quando a gente traz temas da atualidade para essa discussão, né, com esse brilho, com esse embrulho de amor e de paz que o Evangelho nos entrega, né? Você estava falando, né, do contexto do povo que assistiu esse sermão, né? E daquele povo que era dominado por quem? Dominado por Roma, dominado por quem? Pelos Césares, né? E o que o nosso irmão querido Vladimir está tentando fazer? Ele está tentando voltar ao império do quê? Dos czares. Czares vem do quê? Vem de César. Ou seja, passaram 2000 anos, né? E nós ainda encontramos uma situação bastante similar àquela que existia naquele momento, né? E Jesus vem nesse momento, né? E diz para este povo que está sofrido, né? Este povo que está sofrido somos todos nós, né? São 7 bilhões de seres encarnados e outros 20 e poucos bilhões aí de seres que estão na espiritualidade, segundo alguns. A gente não tem o senso da espiritualidade, a gente não tem acesso a ele, né? Mas de qualquer forma, essa mensagem é atualíssima, será atualíssima sempre, né? E também tem uma coisa, né, meu querido Adilson, infelizmente guerras sempre existiram, né? Atualmente, mesmo além desse conflito, nós temos pelo menos outros 5 conflitos, só que aí não chocam tanto a muitos de nós, porque ou estão na África, ou estão na Ásia, em sociedades que não fazem parte do primeiro mundo, a maior parte das vezes, né? Então isso nos incomoda menos, mas eles sofrem igualzinho, né, Adilson? Eles têm fome do mesmo jeito, machuca do mesmo jeito, mesma coisa, né?
No nosso evangelho fala dos infortúnios ocultos. E quantos estão passando aí pela dificuldade, pela dor, e às vezes são povos, numerosos. Mas a cada esquina ou a cada 20 metros você vai encontrar pessoas sofrendo do mesmo jeito, né? As guerras domésticas, as guerras locais, quantas coisas acontecem. E quando fala da repetição, daí os czares, a história está sempre se repetindo. Mas a necessidade que temos, isso é fundamental. Você citou João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que nós temos necessidade de conhecer essa verdade, mas conhecer mesmo. Porque muitas vezes, mesmo nós espíritas, ficamos naquela verdade, mas ficamos num verniz. Não nos aprofundamos. E, na verdade, a verdade é ampla, é grande, enorme. Porque a minha verdade é minha, do André é sua, André. Cada um tem a sua verdade. Como nós comungamos da mesma busca, que seria Jesus, vamos construindo essa verdade ao longo do tempo. E quanto mais eu busco entender, compreender, essa verdade vai se ampliando. Porque eu ampliei o caminho. Hoje, quando passamos por situações assim de dor, de incerteza, tantas pessoas aí agoniadas, é o fim do mundo, Jesus está no comando. Jesus está no poder, está na nave. Então, é ele dirigindo. Basta que todos nós façamos a nossa parte, que todos nós busquemos esse equilíbrio e não pioremos o estado de coisas através de um pessimismo. Não, não. Nós temos que dirigir a essas pessoas, Vladimir Putin, todos aqueles que estão aí nesse teatro de guerra provocando essa dor. Temos que dirigir a eles a nossa prece e não a nossa condenação. Mesmo que às vezes nosso lado humano sinta vontade de torcer o pescocinho, né? Só uma vez, né, André? Só uma vez. Mas são irmãos nossos, né? Não, Disso nós... Não é... Essa família, né? A família do Cristo, ela não aceita exclusão. É uma família que é só inclusiva, né? É uma família que só tende a crescer. Então, essas criaturas todas são nossos irmãos de caminhada. Adolf Hitler, Stalin, Putin e outros tantos, né, da história humana são nossos irmãos. E quantos outros que não estão necessariamente à frente de nações, né, nem com o poder bélico dessas nações, mas também estão aí usurpando, também estão aí enganando, também estão aí se emporcalhando, né, perante a lei dos homens, que nem sempre os alcança, mas perante a lei divina, que esta pode até, entre aspas, a gente pode tardar, né? Isso entre aspas, porque tarda para a gente, porque tem o tempo dos homens e o tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens, mas essa justiça, ela sempre chega, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho, a gente continua esse bate-papo. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, pois as vossas dores terrenas são a dívida de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos da vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Eu me lembrei de um querido amigo, Adilson, que inclusive hoje, vamos ver se na prece final a gente manda bastante energia boa para ele. Não sei se você conheceu, Eurípides dos Reis, né, que partiu semana passada, vice-presidente da FEAL, foi conselheiro da FEAL, trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Foi meu primeiro chefe dentro da TV Mundo Maior em 2005, 2006, voltou para a espiritualidade, né? E ele tinha uns tantos problemas de saúde. E uma ocasião, ele estava relatando que foi ofertado a ele
uma solução, ou pelo menos um grande abrandamento temporário da situação que ele estava atravessando, né? Mas que, a depender das coisas, do andamento das coisas, poderia retornar lá adiante, né? Se isso é o caminho ou não, isso é uma outra história. Estou narrando o que o nosso querido Eurípides nos trouxe, né? Ele falou assim, olha, deixa como está, então. Eu já estou aqui, estou aguentando, estou dando conta, então deixa como está. Vamos resolver isso logo, né? Basicamente é o que o trecho está nos trazendo, né, Adilson? Paga esse trem logo, né? Mas aí é que fica muito claro a doutrina espírita, o consolo que ela nos proporciona. Fica extremamente claro, porque diz assim, deveis considerar-vos felizes por sofrer. Olha, se pegasse aí um abaixo-assinado para fugir do sofrimento, olha, eu seria o primeiro a assinar, né? Quem não Vou assinaria? assinar, preciso pular fora. Mas quando a gente observa bem, entende, compreende a doutrina, feliz por sofrer. É porque o sofrer, ele tem que ser proveitoso. E o sofrer é nada mais, nada menos do que consequência do meu plantio. É a colheita. É a colheita. Então, para aqueles que nada compreendem, que a doutrina ainda não chegou até eles, podem até entender que esse sofrimento seja dado por Deus para que ele encontre forças e possa alcançar o céu, aquela coisa toda. Agora, imagine um materialista passando por um sofrimento. Que sentido faz para essa pessoa? Nenhum. É só sofrimento, é só revolta, é só terror. Então, a doutrina nos deixa tão claro, tão bonito. Se nós soubermos aproveitar os momentos de sofrimento, de dor, é como se nós estivéssemos, a cada sofrimento, indo naquele carnezinho do pagamento que fazíamos no crediário e arrancando uma folhinha e dizendo, essa está paga. Ou seja, me aliviei um pouquinho, né? Diminuí essa dor. Então, é uma visão tão bonita e é uma certeza tão bonita que nós, através da dor, estamos burilando o nosso espírito, estamos nos resgatando. Eu não gosto muito da palavra pagando. Eu estou pagando. Não, você não está pagando nada, né? Você está apenas corrigindo. Estou melhorando aquilo que eu não fiz correto. E aquilo que eu fiz de forma indevida, eu estou apenas arrumando. Nada mais do que isso. Então, estou caminhando, melhorando, seguindo da melhor forma. Por quê? Porque a dor faz parte da nossa caminhada e temos que passar por ela com resignação, com tolerância. E tem uma outra coisa, né, Adilson? Esse sofrimento, ele pode ser com dor, claro. A dor pode ser um prenúncio do sofrimento ou vice-versa. Mas não necessariamente, né? Às vezes o sofrimento pode vir por um projeto de aprimoramento, né? Olha, vou citar qualquer exemplo aqui, né? Eu sinto que eu posso trazer avanços na sociedade trabalhando como, sei lá, como físico, né? Então eu vou me tornar um baita físico e eu tenho um projeto para implantar esse meu conhecimento para o bem da sociedade, né? Uhum. Isso gera um sofrimento, porque muitas vezes as criaturas veem uma criatura dessa, né? E não entendem, mas há um sofrimento, porque o camarada ele podia ficar no sofá, ou como dizia a música de Raul Seixas, né, ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas ele vai estudar, né? Outra forma de superar o sofrimento da gente não fazer mais aquilo que a gente fazia até agora há pouco, né? Quando alguém falava comigo, por exemplo, em casa, eu explodia. Não, agora vou começar a sofrer para me segurar a não fazer isso.
também é uma espécie de sofrimento. Então, eu vejo também, Adilson, este trecho como altamente motivador nesse sentido, porque muita gente diz que o religioso, de uma forma geral, e principalmente o religioso de matriz judaico-cristã, ele pode ser meio acomodado, ele pode ser meio conformado demais com as coisas, mas é muito ao contrário. Jesus veio para formar revolucionários. Ele não veio para nos tornar criaturas sem vida, né? É para estar em teós, né? Ou seja, com Deus, né? Então, ou seja, você tem que ter uma vida produtiva. Então, isso é de mistéria importância. Esse sermão vem e nos empurra, né? Fala assim, vai nessa, pessoal, vai nessa que vocês conseguem, mais ou menos dessa forma, né? Mas quando falamos, André, em sofrimento, eu vou me dedicar a uma causa, isso vai me provocar sofrimento, porque vai acontecer um desgaste, uma luta. Madre Teresa de Calcutá, né? Um exemplo maravilhoso. Madre Teresa sofria dores? Sofria. Dormia pouco? Dormia. Mas será que ela estava tão ligada ao seu sofrimento? Não. Por quê? Ela tinha uma tarefa, ela se dedicava de corpo e alma àquela tarefa. Quando a pessoa se dedica de uma forma como ela se dedicou, como o Chico se dedicou, tantos outros, o sofrimento, ele diminui de tamanho. Diminui de tamanho por quê? Porque a dedicação, a vontade, o empenho, o objetivo está à frente de tudo. Então, ele vai seguir buscando esse melhor. E o sofrimento que ele passava e que no início poderia ser até grande, com o passar do tempo, vendo os resultados, a beleza que ele está podendo deixar, a alegria no olhar das pessoas, deixando uma mensagem, o sofrimento vai diminuindo de importância, muito embora não diminua de tamanho, de intensidade, mas a importância é dada em menor grau. É isso aí. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje para a gente continuar esse nosso bate-papo. O homem que sofre se assemelha a um devedor que deve grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação de todo o resto e ficarás livre. Se não o fizerdes, vou perseguir-te até que tenhais pagado o último centavo. O devedor não estaria mais feliz de suportar todo tipo de privação para se libertar da dívida, pagando apenas a 100ª parte dela? Em vez de lamentar-se do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Eles são felizes, porque pagam suas dívidas e porque depois da quitação estarão livres, né? Isso aí é uma coisa que o rico tem dificuldade de entender, né? Eu estava pensando aqui, né? Porque a pessoa, por exemplo, que nasceu rica, não sabe o que é um carnê de 50 folhas, né, Adilson? A gente comprava o carro e uma Bíblia junto, né? E cada parcelazinha que ia sendo pago ali ia gerando uma certa alegria, né? Só que no caso em questão, né, a semelhança com o carro, no final, o carro não valia a mesma coisa que a gente pagou, né, comprou, a dívida que a gente assumiu quando comprou. No caso em questão, não, né, porque o Banco da Providência Divina oferece excepcionais taxas no mercado, ou seja, se fizermos a nossa parte, desvalorizados é que não seremos, né, Adilson? Com certeza. Naquela época, acabava o carro e continuava o carnê. Mas, nesse trecho, eu gosto muito de raciocinar, pensar, trazer para o dia a dia, conciliar as coisas. Não é porque está escrito dessa forma que eu vou entender rigorosamente dessa forma. Eu preciso raciocinar, com lógica. Quando ele diz, o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e você fica livre. Tem uma parábola de Jesus que diz que o Senhor chama os seus servos para um acerto de contas.
E aí ele chama logo o primeiro, que devia a ele 10.000 talentos, que era uma fortuna, tal. E aí eu começo a raciocinar, porque nessa parábola ele diz que o Senhor perdoou, a pedido do servo, a sua dívida. Nós sabemos dentro da doutrina que os nossos equívocos não tem jeito, nós temos que corrigir. Não tem aquela de, olha, eu já fiz metade, alivia o resto. Roubei do André R$ 1.000. Certo, André? Roubei R$ 1.000. Aí eu chego para o André e falo, olha, André, estou arrependido. Você aceita 500? E eu fico com os outros 500? Não está resolvido. Euros eu aceito. Euros. Eu não tenho. Você me roubou R$ 1.000, nada mais justo, você me paga 500 euros. Mas eu querer negociar com você, André, eu te roubei 1.000 euros, então. Então, olha, eu te devolvo 500 e está tudo bem? Não está tudo bem, não. Não está tudo bem. Então, dentro da doutrina, essa de que se eu pagar a 100ª parte, estarei perdoado, não é assim ao pé da letra. Olha como que eu posso entender. Acabamos de falar, por exemplo, de Madre Teresa, né? O sofrimento já não pesava tanto, aquilo que para muita gente é tão pesado, tão sofrido, quando nós começamos a compreender, as coisas se tornam mais suaves, mais leves. Eu posso entender esse pagar um 100º e depois ser perdoado. Eu posso entender como devendo muito em razão daquilo que eu cometi, e de repente eu me conscientizo que eu preciso começar a resolver essas questões. Quando começo a resolver e que vou percebendo que estou amenizando o mal que eu plantei no ontem, de repente eu estou feliz, estou trabalhando, estou amenizando essa dívida, não gosto da palavra pagando, mas estou pagando essas prestações, só que com a consciência tão mais serena, tão mais tranquila e tão mais motivado, isso deixa de ser um peso. É como se eu tivesse sido perdoado daquela dor, daquele sofrimento, porque eu faço esse resgate com alegria. Olha, vamos dar um exemplo que é muito claro. Para mim quando comecei na doutrina espírita, já faz muito tempo, e tinha uma atividade dentro da minha casa que acontecia, por exemplo, aos domingos à tarde. Abrir mão do futebol no domingo à tarde era um peso, era uma loucura. Adorava o futebol, gosto ainda hoje, mas abrir mão no domingo? Não, Deus me livre. Só que com o passar do tempo, eu fui colocando as coisas no seu devido lugar, de modo que eu me dedico às coisas da doutrina, de um modo geral, com facilidade, com tranquilidade. E o futebol, se eu estiver livre, eu assisto. Se não tiver, também fica para depois. É assim. Eu fui perdoado daquela dívida. Não, eu continuo resgatando a dívida, só que muito mais sereno, muito mais tranquilo. Eu gosto de fazer essa analogia. Dizer a mesma coisa que você disse, Adilson, através da analogia de alguém que, de repente, mata alguém queimado, né? E aí você vai dizer assim, nossa, essa pessoa na próxima encarnação vai ser queimada também. Não, ela vai ser bombeiro. Ela vai ser bombeiro e vai salvar 1.000 pessoas. Vai aprender tanto ao longo dessa encarnação, ainda vai levar o salário para casa e depois, na maior parte dos casos, ainda aposenta mais ou menos, que aposenta como funcionário público, não tem a queda que nós, pobres mortais, sempre temos na aposentadoria. Olha que analogia perfeita, né? Através de uma ação proativa, a criatura se colocou fazendo a movimentação, né, ao seu redor, a movimentação universal, para que as coisas fossem para algo construtivo, algo pacífico, algo que traz paz, amor, alegria. Essa é a proposta do Cristo em nossas vidas. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje.
Mas se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma só falta, qualquer que seja, que não traga consigo a punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a ausência de submissão à vontade de Deus. Então, se lamentamos nas aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos fará perder os benefícios do sofrimento. Eis porque será necessário recomeçar, como se pagássemos as contas a um credor que nos atormenta, ao mesmo tempo em que pedimos novos empréstimos, né? Tem muitos de nós que passamos a encarnação fazendo isso, né? Pedindo empréstimo para pagar empréstimo e para pagar empréstimo, né? É claro que no campo em questão a questão é muito mais moral, muito mais espiritual, né? Há uma ligação direta com isso. Eu gostaria de fazer só a meu ver, uma correção, por assim dizer, né? Ou melhor, uma correção não. Eu acredito, Adilson, que eu não sei francês, não falo idioma, não entendo idioma, não conheço o texto no seu original, e mesmo que seja assim, a gente precisa levar em consideração os aspectos da sociedade francesa do século XIX e a sociedade que nós nos encontramos hoje. Mas eu entendo que, muito provavelmente, o que a espiritualidade quis trazer não foi, aqui, por exemplo, quando ele fala que não traga consigo a punição necessária e inevitável, né? Punição, eu colocaria aí correção, a corrigenda, a educação, né? Um processo pedagógico de valorização do ser humano. É isso que o Adilson estava nos falando agora há pouco tempo. Você precisa aprender isso, né? Você precisa aprender porque isso é um conhecimento que precisa estar em você, porque você é um espírito crístico, vai evoluir, cada vez mais vai evoluir mais, cada vez mais terá mais responsabilidades consigo e com as outras pessoas ao seu redor, e você precisa ter esse conhecimento. Então, é nesse sentido que eu vejo, né? Perfeito, perfeito, André. É que muitas vezes, isso aí é um alerta que eu faço para mim, e que talvez sirva para muita gente. Não ir ao pé da letra nas coisas. Deus pune. Imagina que Deus puna. Deus não perdoa. Olha, estou sendo punido. Se existe um juiz ativo, olhando para a nossa causa, somos nós mesmos. A nossa consciência, nada mais do que isso. E enquanto nossa consciência não estiver aguçada a ponto de repararmos as falhas que cometemos, a ponto de não nos mostrar os melhores caminhos, a ponto de não nos alertar na busca desses caminhos, a nossa dívida está aí, nosso compromisso está aí. Aquilo que eu fiz de errado. Se eu venho para cá e vivo de qualquer jeito, tem um ditado que diz que muita gente vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Passou em branco pela vida. Não buscou um entendimento maior, não buscou uma aproximação, portanto, não melhorou o seu relacionamento. Como melhorar os seus compromissos, amenizar os seus compromissos de outrora, se ele continua rigorosamente igual ou, às vezes, até um pouco agravado? Não faz sentido. Então, temos, sim, que prestar atenção, sair da leitura da letra, a letra que mata. Nós temos que buscar o espírito que vivifica, que engrandece. Eu quero entender o que vem a ser isso. Eu preciso aprender, me modificar, atuar, trabalhar mesmo, fazer o melhor. Mas eu não sei a quem eu lesei. Não importa. Fazer o bem sem olhar a quem. Vai fazer o bem, vai servir, vai ensinar, vai aprender, vai se modificar. É dessa forma que nós estaremos, com certeza, amenizando os compromissos que ainda estão aqui dentro. E aqui quando ele diz, né, Adilson, que ele diz assim, entre as faltas, né, ele coloca entre
em primeiro lugar entre as faltas, a ausência de submissão à vontade de Deus, né? Se a gente colocar um ponto final aí no parágrafo, você pode achar que trata-se de um Deus que quer atenção para si, mas na verdade ele vem e contempla como é que o mecanismo da lei de causa e efeito se dá no caso em questão. Se a gente ficar lamentando, vai resolver os nossos problemas? Do ponto de vista psicológico, vai resolver alguma coisa? Ah, não aceito essa situação. Você não aceitar, vai resolver alguma coisa? Eu acho muito curioso, Adilson, ao longo da minha carreira profissional, eu presenciei algumas pessoas perderem seus empregos, faz parte da vida, né? Eu não aceito isso. Ué, mas essa opção você não tem. O patrão, ele resolveu que ele vai te mandar embora. Ele vai te mandar embora, pronto. Aceita que dói menos. Você pode depois ir nas instâncias jurídicas, você pode fazer valer aquilo que lhe é de direito, por assim dizer. Mas vai ser uma perda de tempo. Então, quando as dificuldades vêm, se a gente colocar nossa energia no muro de lamentações, né, ó céus, ó dia, ó azar, né, eu sabia que não ia dar certo, ó coitadinho de mim, o culpado é meu pai, minha mãe, é o governo, é o presidente, é o prefeito, é o Vladimir Putin. Não, vamos focar na solução. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? E quase sempre a gente encontra respostas muito interessantes. Vamos ver o último trecho do Evangelho de hoje. Com a sua entrada no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que se apresenta para o dia do pagamento. A uns o empregador dirá: aqui está a paga por vossa jornada de trabalho. A outros, os felizes da terra, aqueles que terão vivido na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio, e nas alegrias mundanas ele dirá: para vós nada será pago, pois haveis recebido o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. E isso em absoluto, né, Adilson? Tem algum tipo de vingança divina contra quem não fez o seu trabalho. Apenas então somente, meu filho querido, eu sou seu pai, eu te amo demais da conta, você tem que aprender essa lição, nego, então você vai ter que voltar. Aí é que chama atenção, André, para a doutrina, para a beleza da doutrina, para o consolo que os irmãos precisariam pensar mais, as outras religiões. Lembra daquela parábola dos dois senhores que chamam os dois empregados, cada um chamando o seu, para fazer o acerto no final do dia? Um vem, e o senhor da vinha: o que você fez? Nada. Puxa, você não fez nada? Não. Então, além de não receber o salário, você está demitido, vai embora. O outro senhor da vinha chama o empregado: o que é que você fez? Olha, eu bobeei, eu não fiz nada, não sei o quê. Hoje não tem salário, mas volte amanhã e trabalhe para que você ganhe teu salário. Qual dos dois senhores foi o mais justo, o que teve mais coração? Esse que deu a segunda oportunidade. E aqui está exatamente isso. Aquele que se dedica às coisas da terra não tem chance na visão unicista. Por quê? Porque é uma única caminhada e está decretado o seu futuro espiritual. Mas aí, nessa parábola, Jesus diz: você se interessou unicamente pelo salário da terra? Então, volta. Comece a se interessar pelo salário da alma, o salário do espírito. São as chances que Deus dá. Mas as pessoas imaginam exatamente o inverso. Aquele Deus que pune, aquele Deus que condena, aquele Deus que manda para o inferno. Então, a doutrina consoladora, pacificadora de corações. Perdi a jornada, o dia de trabalho. Não devia ter perdido, mas perdi. Volte outro dia e trate de fazer melhor. O serviço está aí, ninguém vai fazer o serviço por você, né? É o momento que a gente começa a ser adulto, né? Eu passei por isso recentemente, né? Quando os filhos seguiram seus caminhos, né? E eles descobriram que a geladeira não enche sozinha, que a máquina a roupa não vai sozinha para a máquina, que a louça não vai no armário sozinho, impressionante. Se não pagar um certo negócio, corta a luz, é a mesma coisa, mais ou menos a mesma toada. Tem que sofrer, né, André?
tem que sofrer, no bom sentido, vai atrás e faz as coisas acontecerem. Queridos irmãos e irmãs, terminamos já o nosso horário de hoje, então vamos fazer rapidinho as nossas vibrações. Então, vamos fazer aquele convite a você, meu irmão, minha irmã, caso possa, caso queira, cerrar os seus olhos. Que nesses instantes possamos beber da paz e da luz que nos visita, essa energia de amor que nos é trazida por aqueles irmãos trabalhadores do Cristo que vêm ter conosco. Em clima de grande felicidade se unem a nós para vibrarmos amor e paz para nós próprios, para as pessoas que nos cercam, para o nosso ambiente de trabalho, que ali haja cooperação entre as pessoas, gerando prosperidade e, por conseguinte, dignidade na entrega de renda e trabalho às pessoas. Liberemos paz e luz para o nosso ambiente doméstico, para que nossos lares sejam templos de vivência evangélica. Liberemos paz e luz àquele irmão, àquela irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos envolvendo ali o Cristo, este nosso irmão, essa nossa irmã, sendo atendida pelo Cristo, que cuida das chagas desse nosso irmão, dessa nossa irmã. Traz respostas, traz encorajamento para os bons embates da vida. Vibramos amor e paz também para todos os nossos irmãos e irmãs que atuam no serviço público das casas governamentais do nosso país, das casas militares, judiciárias, enfim. E vibramos amor e paz aos líderes mundiais, principalmente aqueles diretamente envolvidos, mais próximos dos conflitos na Terra. Que eles pensem na coletividade, tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir aquilo que os seus mentores, seus anjos guardiões tentam orientá-los. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Jesus, nosso irmão, e a Deus, nosso Pai, para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Querido Adilson, foi uma alegria, uma ótima noite para você, meu irmão. Igualmente, André, uma alegria revê-lo e um abraço a todos os irmãos, todos os amigos que acompanharam essa noite na TV Mundo Maior. Forte abraço a todos. Forte abraço. O Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas. Eu não, eu volto só no dia 22 de março. Vou pegar um período aí para visitar os filhos. Então, beijo enorme no coração de todos. Que tenham excelentes dias de trabalho e aprendizado. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.